curso de eletricidade industrial. Nesta aula vamos aprender sobre motor elétrico. Um motor elétrico trifásico é uma máquina considerada na indústria perfeita. É um motor preparado para movimentar bombas, movimentar máquinas em áreas industriais. Costumamos dizer que é impossível imaginar um sistema de produção, um sistema de produtividade sem um motor elétrico, especificamente um motor elétrico trifásico. Nós temos um motor trifásico bem grande para poder realizar uma boa demonstração, um motor de 50 HP, sendo que dentro da indústria podemos encontrar motores de meio HP até 300, 400, 500 HP. Tem motores trifásicos do tamanho de um carro, de 300 HP, 400, dependendo da necessidade. Dificilmente um motor trifásico dentro de uma indústria pode ser substituído. Às vezes, de repente, pode ser substituído numa zona rural onde não tenha energia elétrica, o que é muito difícil hoje em dia. A energia elétrica está em todos os cantos, dentro da zona rural, é claro, também. Então, às vezes vão os caminhões com vários equipamentos de britagem e o motor elétrico trifásico ali está pronto para trabalhar. Dificilmente se use uma outra máquina com motores a diesel. São máquinas perfeitas que transformam a energia elétrica em energia mecânica. Vocês podem ver apenas com 3 cabos de entrada, que depois vamos abrir esta parte elétrica para observar, e com 3 cabos de entrada, um motor de 50 HP faz movimentar uma bomba com uma coluna de água de mais de 150 metros de altura. Trabalha perfeitamente abastecendo água a uma comunidade, apenas com esta alimentação. Qual a importância do motor trifásico? Baixo consumo, não tem poluição, ele é um equipamento que, além de ser de baixo consumo, não polui, não faz ruído e a manutenção dele é baixa, tanto na parte mecânica quanto na parte elétrica. Na parte elétrica, na realidade, ele tem o mínimo de manutenção. Dependendo da continuidade de horas de trabalho desse motor, a manutenção elétrica que deve ser feita nele é de 6 em 6 meses. E o que seria? Desmontar o motor, revisar os rolamentos e dar um banho de verniz no bobinado dele, que é um bobinado que, através da velocidade do motor, da fricção do rotor, como um estator, ele sofre um aquecimento que é normal no motor. Esse aquecimento pode ir até 100 graus de temperatura. E esses 100 graus de temperatura acabam diminuindo a isolação no bobinado e acaba, de repente, alguma conexão, alguma emenda que são isoladas dentro do bobinado que podem vir a se danificar. É interessante, então, de 6 em 6 meses, dentro de uma indústria, tendo uma equipe de técnicos profissionais na área elétrica industrial, que é fundamental, fazer essa manutenção, abrir o motor, dar um banho de verniz para dar mais vida para essas bobinas que estão trabalhando num aquecimento e colocar a secar numa estufa e mais uma vez fechar esse motor e colocar ele para trabalhar. Um motor elétrico dentro da área industrial é o pulmão, é a vida da produção, é a vida da máquina, de uma bomba, de uma britadeira, de um elevador, de um compressor. Então, devemos cuidar bem. Para cuidá-lo, temos que ter todas essas precauções. Na parte de aquecimento, os fabricantes já prepararam alguma coisa
Até porque existe uma garantia desse equipamento e quanto maior ele preservar a vida desse equipamento, menos eles vão gastar, é claro. Pois se eles não vão ter que dar outro motor para repor, então se preocuparam colocando essas aletas aqui. Vocês podem ver que é semelhante à de motores de motos, de carro, que sofrem aquecimento, aqueles compressores de ar, a diesel também, e até mesmo o compressor de ar conectado com um motor, aquela parte mecânica que tem, aquelas saletas. Isso aqui é para dissipar o calor. Então essa temperatura aqui, ela se difunde com mais facilidade dentro do espaço físico, perdendo calor através de várias aletas durante todo o motor. Então é mais fácil atingir maior temperatura o motor liso, que não tem para onde sair aquela temperatura, do que em motores com essas aletas. Sem contar que no próprio motor, acompanhando o eixo do motor, existe um sistema de ventilação acoplado no eixo. Assim como o eixo do motor transforma energia elétrica em energia mecânica, bombando uma água, esse mesmo eixo ainda vai ventilar, vai autorrefrigerar o próprio motor. Vejam a importância que os fabricantes dão para o motor elétrico. E assim, a importância que é dada também para a parte elétrica, onde os profissionais, os técnicos, devem se habilitar para fazer as conexões corretas para saber interpretar esta placa. Esta placa, ela é fixada de uma forma que não sai com facilidade, acompanha a carcaça do motor e tem todas as características deste motor elétrico. Apenas é um exemplo, pode ser um motor de 1 HP, de 2, de 50, que é o caso deste, 100, 200, quantos forem. Aqui vai estar a indicação dele, aqui vai estar o documento dele, aqui vai estar a identidade dele. Aqui vai estar indicado tudo o que nós precisamos para que este motor trabalhe bem. O fabricante colocou. Ele é dividido em duas partes. 50% é para a parte elétrica, para o técnico interpretar e ligar ele bem, e 50% é para o engenheiro mecânico interpretar e conectar a parte mecânica dele. RPM, que é a rotação por minuto, o fator de potência dele, o conjugado, a rotação, o regime de trabalho, tudo é para a parte mecânica. E dentro da parte elétrica tem a amperagem do motor, que é o batimento desse motor, que é a pressão que esse motor eletricamente vai bater sempre. No momento que estiver em mais ou em menos, alguma coisa está acontecendo com este motor. Ele tem que trabalhar com plena amperagem, plena carga, e nós sabemos conectar a voltagem dele, porque na placa indica, ele é de 220 volts trifásico, ou ele é de 380 volts trifásico, ou é de 660 trifásico. O fabricante normalmente faz para 2 tensões. Existem motores até com 4 tensões, mas normalmente o fabricante o faz para 2 tensões. Então, sempre motores grandes vêm para 380 ou 600. O importante é saber interpretar a placa. Esse mapa que está escrito na placa é a vida do motor. É o que nós temos que comparar. Não podemos mudar o sistema de conexão, mudar o sistema de ligação, que senão a gente pode vir a queimar esse motor. Ele trabalha quente, é normal trabalhar quente, porque ele tem alta velocidade e tem alto rendimento, e por essa fricção acaba aquecendo. E aí entra o sistema de ventilação. Ele chega a aquecer até 100 graus de temperatura. Poderíamos colocar até fritar um ovo em cima dele. Aí poderiam pensar, esse motor está com problema, está quente? Não podemos condenar um motor, dizer que ele está com algum problema porque ele está quente, ele trabalha quente.
mas existe o sistema de ventilação para dissipar essa temperatura. Só podemos condenar o motor quando nós, com um aparelho de teste, observamos o trabalho, a função desse motor em relação à tensão, em relação à força mecânica, e nós testamos a amperagem dele, que é a corrente que está circulando dentro desse motor. Vamos aprender chaves de conexões e ligações e essa corrente que vai circular dentro dele. Aí sim, se ele estiver com uma amperagem bem mais alta ou tiver duas fases com uma amperagem mais alta e uma não tiver, eventualmente pode estar faltando uma fase. E eventualmente sim, se não tiver proteções, quadros adequados, os técnicos têm que saber dominar para poder instalar adequadamente com suas regulagens e suas proteções. Ele, se não tiver esse dispositivo, pode sim vir a queimar o motor elétrico, mas dificilmente o motor elétrico venha a queimar, porque precisamos colocar sim todas essas proteções nesse equipamento, porque não é só o funcionamento do motor, é a máquina em si, é o que ele está produzindo, o que ele está trabalhando, porque no momento que ele para, a produção para, vários funcionários também param de trabalhar e param de produzir. E para uma empresa não é bom isso. Então, motor elétrico trifásico deve ser preservado. Outra situação, o motor elétrico, tanto 1 HP, 2 ou 300, 500 HP, bem, dentro de uma empresa ou numa bomba de ligação, numa lavoura, se ele vem a queimar, deverá ser bobinado, chamamos de rebobinamento. Esse rebobinamento ele deve ser feito por empresas especializadas. Por quê? Se esse motor queimar, a bobina é totalmente retirada e colocada outra bobina. Se essa bobina não for a adequada, se não for realizado por pessoas capacitadas para fazer esse tipo de bobinagem, o motor, se ele é de 50, provavelmente ele passa a ter uma força mecânica de 40 ou 45. Se ele é de 5, pode vir a sofrer através do bobinado mal feito, ou a bobina já... o cobre não está com o verniz adequado para suportar uma certa temperatura, ele pode vir a queimar antes do tempo, ou não estar com uma capacidade adequada. Então, sempre costumamos dizer, o motor depois de queimar pela primeira vez, dificilmente fica adequado. Fica com toda a produção, com todo o rendimento dele 100%. Por isso, é necessário colocar e enviar ele para profissionais capacitados. Outra situação, vamos abrir e vamos observar as conexões desse motor. Nós temos aqui um motor de 50 HP como exemplo e ele tem a caixa de conexão onde fazemos as ligações. Conectamos todas essas ligações. Normalmente ele pode estar apertado e aí com uma chave de fenda tiramos. Ele tem uma borracha de vedação, porque vocês sabem que parte elétrica ela é inimiga da água, da umidade. Então deve-se vedar bem. Bom, já estamos com a tampa do motor aberta e as conexões do motor. As conexões já estão feitas, vocês podem observar. Aqui existem numerações e os cabos de saída do motor. É um motor que não foi rebobinado nunca, é um motor que trabalha num quadro com proteção, com relé térmico, falta de fase, contatora adequada, para nos horários predeterminados. O tipo de partida desse equipamento são partidas compensadas, como é um motor grande, normalmente motores acima de 5 HP já são considerados motores um pouco grandes para poder partir eles com uma chave convencional direta. Por quê?
Se o motor é de 5 HP, ele é de uma potência já um pouco alta. E o motor, normalmente na hora da partida, ele dá um pico de corrente. Então, esse pico de corrente é o escorregamento que falamos. Então, esse escorregamento, o que é? É aquele tempo que fica o motor para atingir a rotação, ou seja, do motor parado, do eixo parado do motor, até a velocidade que vai ser indicada para ele trabalhar, ou seja, a RPM do motor. Então, rotação por minuto. Se o motor é de normalmente uma bomba, é alta rotação. Quanto mais rotação, mais água vai colocar. Digamos um exemplo, um compressor de ar, ele não trabalha com muita rotação, é baixa rotação, que vai só imprimindo o ar ali. Digamos numa padaria onde se faz a massa, é bem suave, então tem vários tipos de motores, baixa e alta rotação. Então, um motor, geralmente os motores para ter boa eficiência, eles são de alta rotação. Às vezes, quando queremos rebaixar a rotação dele, colocamos redutor. E eles acabam sendo bem mais eficientes, sendo de menor capacidade, menor amperagem e de custo menor. Porque quanto maior a rotação, menos bobinas tem dentro do motor. E quanto menor a rotação, mais bobinas. Então, o custo dele é maior. Então, é preferível colocar um redutor. É uma dica para que vocês entendam e conheçam bem isto. Então, aqui como exemplo, nós temos um motor trifásico de 50 HP, alta rotação. 50 HP, a gente olha a amperagem dele, olhamos a placa de identificação e ele é de 6 pontas de fio. Vocês podem ver essas brancas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem perguntar, por que 6, se a rede nossa já está dizendo trifásico, 3 fios? A rede que a concessionária local vai disponibilizar, dependendo do estado, a concessionária local é a rede que disponibiliza para nós, a rede trifásica é padronizada. São as 3 fases, que entre fase e fase 380, o neutro está separado, que é para poder dar os 220 com ele, qualquer uma das 3, mas no motor, sistema de força, são 3 linhas. Vocês podem ver que aqui estão chegando 3 linhas pretas. Vocês podem observar, vamos separar aqui, e vocês vão ver que estão chegando 3 linhas pretas e aqui estão saindo 6 pontas do motor. Por que 6? O fabricante já fez e colocou na placa que serve para trabalhar em 2 tensões, 2 voltagens. Ou seja, 2 voltagens, 3 fases, 2 voltagens. E saem 6 pontas. Ele está indicando que pode trabalhar em 380 e 660 volts. A nossa tensão é 380, então vamos naquela placa ali e temos um diagrama, temos um esquema de ligação que o profissional, o técnico, deve saber se guiar, saber interpretar. Costumamos dizer, um bom profissional é aquele que sabe interpretar um esquema de ligação, algo que está indicando, colocando, mapeando aquele equipamento. Esse motor é um exemplo, mas todos têm essa placa de identificação e não quer dizer que todos sejam com essa mesma voltagem, essa mesma amperagem. Normalmente, são vários motores. Se temos outro motor de outra marca, outro modelo, 50 HP, ele vai ter também a mesma amperagem que esse motor de 50 HP. Poderão as RPMs ser diferentes, poderá a voltagem ser 2 diferentes. Em vez de 220 380, pode ser 380 e 660. A voltagem pode ser diferente, mas temos que parar a voltagem que nós trabalhamos com uma concessionária e preparar o motor para essa voltagem, para não ter problema de queima. Jamais um técnico profissional deve preparar essa ligação diferente da tensão de linha de alimentação. Costumamos dizer, o profissional tem que ligar sem maior problema e interpretar essa placa.